Olá, meu nome é Rodrigo Del Popo, eu sou professor de Economia da Universidade Federal Fluminense e eu estou aqui para fazer o último vídeo da sequência de 4 vídeos, 4 episódios sobre os impactos do coronavírus na economia brasileira. Estou fazendo aqui tudo de improviso, agora o último vídeo, o último dessa primeira sequência, não sei depois se eu vou continuar e tal, depende das perguntas, demandas e o que vai acontecer também. As coisas estão bastante de improviso aqui. Estou usando o celular, estou usando, enfim, não tem iluminação adequada, começou a ficar escura agora, a lâmpada não funciona bem. Então, mas vamos lá, vamos para esse último vídeo. Acho que isso dá para fomentar um debate assim, entre a gente e dá para trazer também para as pessoas o que eu tenho coletado de informação, coisas que têm chegado até mim e que eu posso passar para as pessoas. Estou pensando principalmente nos alunos da universidade que estão muito interessados em continuar em estudar esses temas, só que a universidade está fechada, a gente não tem condição de fazer esse tipo de encontro e aqui esse material pode ajudar a fomentar isso. Isso pensei nos alunos de economia, mas estou tentando fazer uma linguagem que seja útil também para alunos que não sejam de economia, pessoas de outras formações ou sem formação superior específica. Então, vamos lá. Nos outros vídeos, nos outros 3 vídeos, os 3 episódios, no primeiro vídeo separado em 2 partes, o terceiro vídeo separado em 2 partes também. Nesses 3 primeiros episódios eu tratei das medidas daquela MP, que trata daqueles R$600 para os informais. A segunda é da flexibilização da jornada de trabalho. A terceira da pergunta de onde vem esse dinheiro todo, como pode financiar isso, como é que vai se financiar isso. E a quarta, agora, a última, a princípio, é da PEC do orçamento de guerra, ou PEC do orçamento paralelo, o apelido que ela recebeu. O que é essa PEC, qual é o objetivo dela, e realmente ela é eficaz ou não no combate ao coronavírus nesse aspecto econômico, sim ou não? Então é essa discussão. Bom, tratar dessa PEC tem 2 aspectos, né? Talvez eu divida esse vídeo em 2 partes por causa disso, mas tem 2 aspectos. Primeiro aspecto é necessário ou não fazer um orçamento à parte. A PEC do orçamento de guerra trata disso, de um orçamento paralelo. É necessário fazer esse orçamento à parte, paralelo, só para tratar do combate ao coronavírus? Essa é a primeira questão. E a segunda questão é de algumas medidas que entraram nessa PEC do orçamento de guerra que realmente, em princípio, não dizem respeito só a isso, dizem respeito a só um orçamento paralelo. São medidas que entraram lá de um novo socorro aos bancos, depois de vários que eles receberam, um novo socorro que está ali colocado. E esse vai ser o tema do segundo vídeo, se esse socorro é necessário ou não, de onde é que vem o dinheiro para isso, esse dinheiro não podia estar sendo melhor empregado mais eficientemente em outras coisas, sim ou não, é disso aí que se trata. Bom, então vamos lá, primeira parte, né? O que é o PEC do orçamento de guerra e se é necessário ou não isso. A PEC do orçamento de guerra ela faz um orçamento então, paralelo à parte, só para as medidas do coronavírus, né? Dos investimentos adicionais para o coronavírus. Porque qual que é a ideia? A ideia é que ano que vem, passou o estado de calamidade pública, se tudo estiver bem mesmo, se a coisa se concentrar nesse ano, no ano que vem a gente volta à normalidade. Então, mantém mais ou menos a ideia de orçamento que já vinha se seguindo. Esse orçamento que é paralelo, os gastos ficaram aí, desaparecem e tal. Bom, primeiro, tem necessidade de fazer isso? Do ponto de vista técnico, não. A Câmara, inclusive, reclamou muito de o governo estar demorando a liberar os R$600, que era a primeira medida, e adotar outras medidas, porque o governo estava alegando que primeiro tinha que ter essa PEC para garantir a liberação dos recursos. E o presidente da Câmara dizendo, não, já foi aprovado que o governo pode gastar acima das regras fiscais definidas, dos limites definidos, não é necessário, né, esperar essa PEC. Então, não é necessário esperar essa PEC. Mesmo o governo usou isso também como uma medida para atrasar, empurrar para frente essas medidas como dos R$600 que eles não queriam tomar. Isso ficou nítido, que eles não queriam adotar essas medidas, e empurrando. No final das contas, então, é aprovado com esse orçamento paralelo. Então, era uma necessidade? Não. Isso não é uma crítica de um
grupinho de oposição ou coisa do tipo, de um professor como eu e tal, que não tem relevância nenhuma, não é. É da própria cúpula de direita que está coordenando ali a Câmara, que estava pressionando por essas medidas, dizendo que não tinha necessidade. No final das contas, é aprovada essa PEC. Agora vem, bom, era necessário? Não. Segundo, essa ideia de você ter um orçamento à parte para resolver o problema, resolve o problema? Também não, porque você está tendo uma ideia de que o orçamento anterior, a coisa estava caminhando bem, ou estava na direção correta, ainda que não estivessem bem, ainda que as coisas não estivessem bem, a direção seria adequada. Essa é a ideia. E de que, bom, veio o coronavírus, atrapalhou tudo, mas depois esse impacto vai passar e a gente volta ao ponto zero, ao ponto anterior. E não tem ponto zero. O orçamento anterior é um dos responsáveis de como essa epidemia está se espalhando aqui. A gente pode cuidar da epidemia de diversas maneiras. Não é uma coisa catastrófica que atinge todo mundo igualmente e não tem jeito. Não, ela pode ser tratada de maneiras diferentes. Na China, por exemplo, o número de mortes é menor do que da Itália, menor do que já aconteceu nos Estados Unidos. Eles tiveram uma política. A Coreia do Sul trabalhou com uma outra política. Os alemães têm um índice de contaminação e de mortalidade muito menor do que o italiano. Então tem medidas diferentes e isso diz respeito a como os sistemas de saúde, por exemplo, estão preparados para isso. E bom, a saúde brasileira já estava em crise, a saúde pública brasileira já estava em crise muito antes desse problema do coronavírus, e todo mundo sabe disso. Só para ter um dado, antes da crise bater lá para janeiro, fevereiro, 95% dos leitos de UTI do Brasil já estavam ocupados, 95%. A gente tem essa margem de 5%, de 95 para 100, para absorver essas pessoas. Ou seja, o Brasil não estava preparado para nada que fosse de maior magnitude. Se fosse de uma outra doença qualquer, ou febre amarela, ou dengue, ou zika, ou outras coisas que já aconteceram antes, que requeressem leitos de UTI, a gente simplesmente não ia ter capacidade de fornecer. Então, a gente não tem essa margem de segurança. A gente não atende a critérios da OMS. Tem um vídeo da BBC News que é interessante, eu posso colocar aqui, do número de leitos hospitalares para cada 1.000, a cada 100 mil habitantes. A gente não atende essas diretrizes. E a saúde já estava em crise, já estava incapaz de receber. A gente não tinha reagente suficiente para fazer os testes. Não tinha kits de testes suficientes, portanto, a gente não consegue detectar de onde a doença veio. Testar para saber quem tem a doença é importante para saber onde tem os focos, para combater no foco. Foi o que a Coreia do Sul fez, identificou onde eram os focos e foi trabalhando naquele foco para que não alastrasse. O Brasil, como não tem teste, não tem reagente, não tem nada disso em estoque, não tem produção disso, já teve no passado, mas destruiu essa produção, simplesmente a gente não tem condições de fazer frente a isso. E o orçamento, a maneira como é engessada e vai cortando recursos da saúde pública e transferindo recursos para a saúde privada, que não tem condições de lidar com pandemia, como a gente tem esse tipo de orçamento, ele é responsável também pelo grau de alastramento desse tipo de doença. Então, não tem como voltar ao orçamento anterior, a gente tem que repensar algumas áreas, a saúde pública prioritariamente, a saúde pública tem que ser repensada, e algumas áreas, inclusive, de pesquisa. Quem viu uma semana atrás, na segunda-feira, finalzinho de março, agora eu não estou com o dia exato, né? A entrevista do Roda Viva, do Átila, esqueci o sobrenome dele, mas a entrevista dele, uma das coisas que ele comentou uma outra vez foi de que houve um subfinanciamento da pesquisa nas universidades públicas e as universidades públicas, por exemplo, tinham antes, elas produziam reagentes que poderiam servir para fazer o teste do coronavírus. Como foram cortados os recursos, elas pararam de produzir, passaram a comprar esses reagentes de fora para não ter equipamento e direcionar sua estrutura de pesquisa para outras coisas, já que não tem dinheiro. Então, veja, está subfinanciada inclusive a pesquisa. Então, é disso que eu estou bom, sobre a questão do orçamento paralelo. Tem como voltar ao orçamento anterior? Não temos como voltar. A gente tem que repensar o orçamento e a PEC do orçamento paralelo, além de não ser necessária, ela ainda nos tira essa possibilidade de repensar o orçamento. Ok?
Bom, aqui eu termino a primeira parte. Se ainda tiver dúvida, pergunta, coloque aqui, né, nos comentários, tento responder depois em outro vídeo. E vamos para a segunda parte, tratando do socorro aos bancos dentro dessa PEC.